Como uma pequena ilha no Pacífico conseguiu monopolizar o componente mais valioso da Terra e transformar um pedaço de silício no epicentro de um conflito global. Se o abastecimento de petróleo do mundo parasse hoje, a economia global entraria em crise. Todo mundo sabe disso. Agora, se a produção dessa única ilhazinha no Oceano Pacífico parar por uma semana, smartphone, carro elétrico, satélite, inteligência artificial, até o caixa eletrônico da sua rua param de funcionar. Estamos no meio da guerra mais silenciosa, cara e perigosa da história e você nem sabia disso. E o motivo dessa guerra não é por ouro, não é por petróleo, nem por território. O verdadeiro motivo por trás dessa guerra é um pedaço de silício que é menor do que a sua unha. Para entender esse conflito que está acontecendo entre Estados Unidos e China agora, você primeiro precisa entender o que é um semicondutor. O semicondutor é o cérebro de qualquer aparelho eletrônico hoje em dia. Dentro de um único chipzinho moderno existem bilhões de transistores microscópicos. Para você ter uma ideiazinha de escala, tá? 1 nanômetro equivale a 0,0000001 milímetro. Agora, um único fiozinho de cabelo humano tem cerca de 80.000 a 100.000 nanômetros de largura. Os chips mais avançados dos dias de hoje são fabricados na escala de 2 a 3 nanômetros. Gente, isso é tão pequeno que você não consegue enxergar um transistor a olho nu. Mesmo assim, é a eletricidade que passa por dentro desses bilhões de portões microscópicos que faz a inteligência artificial aí do seu celular funcionar, por exemplo. Ou seja, o país que domina essa produção domina o futuro da humanidade. Como se já não tivesse bom, agora vem o primeiro choque do vídeo. Nem os Estados Unidos, com toda a sua capacidade tecnológica, nem a China, com toda a sua força fabril, conseguem fabricar esses microchips sozinhos. Mas quem produz esses microchips então? Mais de 90% dos chips mais avançados do mundo são produzidos por uma única empresa que fica em uma única ilha. Essa empresa é a TSMC, que fica em Taiwan. Se a TSMC parar hoje, agora, nesse momento, a Apple não fabrica o próximo iPhone, a Nvidia não treina mais nenhuma inteligência artificial e os Estados Unidos não conseguem mais guiar nenhum de seus mísseis. Taiwan criou uma coisa que os especialistas chamam de escudo de silício. Aí você se pergunta, mas cara, por que Estados Unidos e China não criam as próprias fábricas e produzem isso, resolvem esse problema sozinhos? A resposta é muito simples. Fabricar um microchip de ponta como esse é a tarefa de engenharia mais complexa da história da humanidade. Não, eu não estou exagerando. Uma única fabricazinha para criar microchips de ponta como esses custa 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Para você ter noção, dentro dessas fábricas a poeira não pode existir, porque um único grãozinho de poeira pode destruir completamente um lote inteiro. E não para por aí não. Para fazer um chipzinho desse você precisa de uma máquina chamada EUV, que traduzindo o nome para português seria litografia ultravioleta extrema. Essa maquinazinha é produzida por uma única empresa no mundo inteiro, a ASML, que fica na Holanda. Relaxa. Brincadeira, parou, estamos falando sério aqui. Essa máquina utiliza espelhos ultra precisos para disparar um laser em gotas de estanho derretido, como se fosse um plasma mesmo, 50.000 vezes por segundo. Isso tudo cria uma espécie de luz invisível que desenha circuitos em escala atômica, ou seja, é minúscula, é muito pequeno. Essa máquina custa de 350 a 400 milhões de dólares e pesa mais ou menos aí umas 200 toneladas. Ela precisa de 3 aviões Boeing 747 só para ser transportada. 3 aviões. Então você já entendeu que a parada é muito complexa, certo? Certo. Essa dependência, que chega a ser até extrema, criou uma espécie de paranoia geopolítica. A China e Taiwan têm uma história meio conturbada, então a China considera Taiwan uma espécie de província rebelde e busca a reanexação dessa ilha, Taiwan, ao território chinês. Só para você pegar uma ideia, são coisas completamente diferentes, tá? Mas pensa em Taiwan mais ou menos como se fosse Hong Kong. São coisas completamente diferentes, mas é só para você
ter a ideia. Ou seja, se a China assume o controle dessa empresa, ela ganha a capacidade mais do que nunca de pressionar o Ocidente e domina de vez essa corrida tecnológica maluca que está acontecendo aí por, enfim, muitos anos. Então é exatamente por isso que os Estados Unidos declararam essa guerra comercial bizarra que todo mundo sabe que acontece há anos entre Estados Unidos e China. Antes da gente ver qual foi a reação dos Estados Unidos em cima dessa situação toda, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta absolutamente qualquer coisa aqui embaixo. Qualquer coisa. É muito rápido, não te custa absolutamente nada e me incentiva muito a continuar trazendo esses vídeos para você. Valeu, muito obrigado. Voltando pro vídeo. Os Estados Unidos, por sua vez, não esperaram nenhum movimento por parte de Taiwan, tá? Então o que aconteceu? Basicamente a Casa Branca proibiu a venda de máquinas de chips super avançadas para empresas chinesas. Aí de quebra, assim, eles foram lá e bloquearam a exportação de chips de inteligências artificiais mais potentes da Nvidia para Pequim. Como se isso já não bastasse, o governo americano foi lá e deu um ultimato. Qualquer cidadão ou residente americano que trabalhasse em uma dessas fábricas de chips chinesas teve que fazer uma escolha. Ou pedia demissão imediatamente, ou perdia a cidadania americana. O que você ia escolher? Pois é, então em apenas 24 horas, vários executivos e engenheiros que eram peças-chave nesse setor de tecnologia da China abandonaram seus cargos. E isso, gente, foi um golpe muito duro para a indústria chinesa. Aí você tá achando o quê? Você tá achando que a China desistiu? Claro que não! Pequim foi lá, como quem não quer nada, e injetou 140 bilhões de dólares no seu fundo estatal de semicondutores. E mais, a China tem uma excelente carta na manga. A China domina o refinamento de minerais raros essenciais para a eletrônica, como o galho e o germânio. Então a China foi lá e revidou. O que eles fizeram? Restringiram a exportação desses materiais para o Ocidente. A parada já tá boa para a China, mas aí a China foi lá e falou, quero mais. Engenheiros chineses estão conseguindo produzir chips avançados com máquinas antigas usando adaptações tecnológicas. Os caras não param, meu irmão. Então assim, ó, eles estão aqui, ó. Corrida contra o tempo, gente. Inclusive, se você tá estudando pro Enem ou para vestibulares no geral, fica a dica, tá? Ó, presta atenção nisso aqui. Esse tema, gente, é um exemplo perfeito de geopolítica da globalização, guerra fria tecnológica e cadeia global de valor, tá? Se você está estudando para o Enem, você sabe do que eu estou falando. Se você não sabe do que eu estou falando, está estudando pouco. Hoje, a hegemonia global é decidida por quem domina a tecnologia crítica de dupla utilização, ou seja, tecnologias civis, mas que também podem ser utilizadas para guerra, como armas autônomas e sistemas de defesa. Então, quem controla o microchip controla a economia do século XXI. Não tá entendendo o que eu tô falando? Vai estudar, cara. Então, respondendo aqui a pergunta lá no início do vídeo. Se você não lembra, volta aí rapidinho que você vai lembrar. Analistas apontam que, em caso de um conflito severo em Taiwan, as próprias instalações da TSMC poderiam ser inativadas ou destruídas para não caírem sob o controle de outra potência. As máquinas de litografia holandesa, lembra que eu falei delas agora há pouco? Essas máquinas possuem até um sistema de desligamento remoto. Então, gente, se der ruim mesmo, ninguém vai ficar com os microchips. O mundo inteiro acabaria entrando numa espécie de recessão profunda, assim, imediatamente. Ia ser muito rápido. Então é isso, né, gente? Você já entendeu hoje que esses microchips estão em todos os lados. E ele não tem um lado certo. Ele é neutro. Ele tá lá. Tá na sua mão, tá na sua televisão, tá no seu micro-ondas. Por que não? Se você viu esse vídeo até aqui, muito obrigado, deixa o seu like. Vamos falar a verdade, se você viu o vídeo até aqui e você não deixou seu like ainda, além de você estar perdendo seu tempo, você está fazendo perder meu tempo também. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, mas comenta qualquer coisa mesmo. Comenta o que você achou do vídeo, comenta, sei lá, pudim, qualquer coisa. Porque comentando ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo aqui é bom. Ele vai recomendar para mais pessoas, tá bom? E aí comentando, você me ajuda. Muito obrigado mesmo pela sua companhia até aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau.